Olá, gente. Meu nome é Giovana. Eu sou graduanda da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, do curso de Enfermagem Bacharel e Licenciatura. Junto comigo, compõe esse trabalho a Marisley Sanches Panubian, que é docente da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, assim como a Ana Paula Alonso Reis, que também é docente, mas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pela oportunidade de apresentar esse trabalho. Meu trabalho foi intitulado, então, de O Impacto da Pandemia da Covid-19 para Gestantes e Nutrizes, é uma revisão integrativa da literatura. Primeiramente, eu vou contextualizar aí o assunto, para depois a gente ir adentrando na pesquisa. Então, na minha introdução, eu destaquei aí, como é de ciência de todos, que a pandemia da Covid-19 iniciou em dezembro de 2019 e se apresentou com sintomatologia diversa entre as pessoas. Então, alguns indivíduos ao entrar em contato com o vírus, eram assintomáticos, desenvolviam sintomas leves, e outros vinham a desenvolver sintomas mais graves e vir a óbito aí devido a esse agravamento aí dos sintomas, certo? E aí os pesquisadores, a gente começa a pesquisar e entender um pouco que fatores intrínsecos e extrínsecos podem afetar esse indivíduo. E está relacionado com a chance de desenvolver casos mais graves, sintomas mais graves. E fatores intrínsecos e extrínsecos como comorbidades, estilo de vida e entre outros, certo? E aí a gente percebe que no começo da pandemia, o grupo de gestantes não são considerados como um grupo de risco, com uma certa vulnerabilidade. E aí, pesquisando um pouco mais sobre isso, a gente encontra que um dos motivos é que, devido ao baixo índice de gestantes na China, não foram delimitados esses riscos, essa vulnerabilidade e morte relacionada a este grupo. Foi só com o avanço da pesquisa que foi averiguada essa necessidade de considerar a gestante como um grupo de risco, devido a drásticas alterações anatômicas, fisiológicas e imunológicas provenientes do ato de gerar um novo indivíduo, certo? E aí a gente começa a entender também um pouco sobre essa vulnerabilidade, essa mortalidade, que além de envolver esses fatores intrínsecos da mulher no período de gestação, outros fatores que influenciaram nessa, nessa morte no período puerperal. E uma das lacunas que a gente encontra que, que impactam na qualidade dessa assistência foi recursos insuficientes, ou seja, baixa qualidade no pré-natal. A Covid muitas vezes fechou serviços importantes para atuação dessa dos profissionais no pré-natais das mulheres, leitos indisponíveis, o sistema como um todo ficou sobrecarregado, que indisponibilizou leitos, muitos hospitais ficaram aí lotados, sobrecarregados, dificuldades relacionadas à acessibilidade, então as mulheres tinham mais dificuldade relacionada a acessar esse serviço de saúde, até mesmo o medo em ir nesse serviço de saúde, contrair o Covid e não saber como seria o tratamento aí, porque era muito obscuro, a gente não tinha muita informação. E aí a gente escolhe a atenção primária à saúde devido ao fato de que o serviço que está mais ali próximo, ou deveria estar próximo à mulher, para um cuidado mais singular, longitudinal e integrado, tanto no pré-natal, quanto parto, tanto puerpério. Então é um serviço que vai acompanhar a mulher nesse percurso, assim como é a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde, a gente reconhece e valoriza essa, essa característica, certo? Então, o nosso objetivo é identificar as principais pesquisas científicas relacionadas à assistência de enfermagem da atenção primária à saúde, às pacientes obstétricas e nutrizes durante a pandemia da Covid-19. As palavras-chave selecionadas foram Covid, enfermagem e saúde da mulher. Aí, para nortear nossa pesquisa aí, a gente começou com uma pergunta norteadora para a gente poder respondê-la no final aí do artigo, da iniciação científica. E para desenvolver, para construir essa pergunta norteadora, a gente utilizou a estratégia PICO, que é o acrônimo para paciente, intervenção, comparação e desfecho. A nossa pergunta ficou: o que há de atual na literatura acerca das orientações para o cuidado das pacientes obstétricas na atenção primária à saúde, destinada especialmente à enfermagem em tempo de pandemia da Covid-19? A metodologia utilizada nesse trabalho, então, é uma revisão integrativa, que é uma prática baseada em evidência, assim como é um método que proporciona a síntese do conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática. Para a base de dados, a gente selecionou três, as mais acessadas aí entre os pesquisadores e profissionais, que a gente entende, que é o Cielo, o Medline e o Lilacs. Os, os, os escritores combinados com os operadores booleanos ficou gestante,
ou gravidez e Covid, aleitamento materno ou amamentação e Covid-19, e atenção primária à saúde e obstetrícia. Para a coleta de dados, para a sistematização dessa coleta de dados, a gente utilizou o instrumento URSS. Para sistematização, armazenamento de artigos, a gente utilizou o software Rayyan. E para a construção do artigo e da iniciação científica, a gente utilizou o checklist do Prisma. Certo? A nossa pesquisa ficou organizada em algumas partes, então foram 6 etapas. A primeira etapa foi uma delimitação do projeto de pesquisa, a segunda, a busca das publicações e bases de dados, a terceira, desenvolvimento do banco de dados através do software Rayyan, a quarta, utilização da ferramenta URSS para a coleta dos dados, a quinta, a identificação de lacunas e delimitação da prioridade das informações, a fim de organizar a discussão dos resultados. A sexta, a síntese do conhecimento e elaboração do artigo, orientado pelo checklist do PRISM. Da etapa 2, que aí era 2, em diante, foi utilizada a técnica de análise de Lawrence Bardeen, que tem como objetivo analisar o vigor da objetividade e a qualidade da subjetividade aí do assunto. Para os critérios de inclusão do artigo, foram incluídos publicações de janeiro de 2021 a 14 de junho de 2022, estudos relacionados à Covid, gestante puérpera e assistência à saúde materno-infantil, podendo ser artigos, notas técnicas e diretrizes, e também estudos que abordavam questões envolvendo Covid-19 relacionadas às pacientes obstétricas e nutrizes, preferencialmente na atenção primária à saúde, no indiano português, pois o foco era a visualização da panorama nacional. Então, a gente queria entender o que estava sendo produzido aqui na nossa língua, que tinha como foco essa temática, certo? Os critérios de exclusão do artigo foram artigos que não estavam relacionados à Covid, gestante e nutrizes, periódicos não disponíveis para leitura na íntegra e acesso gratuito, trabalhos duplicados, monografias, dissertações, teses, resumo simples, resumo expandido e revisões também não foram incluídos nesse estudo. Como resultado aí foram registrados e identificados por meio da busca de dados 366. Após a aplicação dos critérios de exclusão, ano e língua ficaram apenas 195, e estudos após a aplicação dos outros critérios de elegibilidade ficou 182, que foram lidos na íntegra aí, e apenas 28 respondiam a nossa pergunta norteadora e que foram incluídas aí no presente estudo. Como resultados, a gente dividiu em 4 categorias. A primeira categoria era vulnerabilidade e impactos para a mulher no ciclo gravídico na pandemia. A segunda é a potencialidade desenvolvida na pandemia da Covid-19 para gestante e puérpera. Na terceira categoria, a gente tentou sintetizar aí e colocar como entenda como continuar instruindo a mulher na amamentação em tempos de Covid-19. E no quarto, protocolos desenvolvidos ao longo da pandemia por Covid-19, certo? Aí aqui é uma breve síntese dos resultados. Então, os artigos, eles reafirmam a necessidade de considerar o grupo das gestantes e nutrizes com vulnerabilidade frente à Covid-19, devido a essas mudanças fisiológicas no corpo da mulher. A maioria dos estudos analisados são relatados medo, angústia, solidão e insegurança com isolamento social devido à Covid. Entretanto, esse ficar em casa muitas vezes intensificou o autocuidado e o investimento nas relações familiares, sendo importante para o processo de gerar um bebê e criá-lo. Ou seja, aqui a gente encontra dois grandes grupos. Um grupo que relatou esse medo, essa questão de angústia, de solidão e insegurança devido ao isolamento social, esse ficar em casa. Já o outro grupo relata que esse ficar em casa ajudou a intensificar o autocuidado e investir em relações sociais, familiares, que ajudarão essa mãe a criar e gerar esse bebê, certo? Entretanto, mesmo tendo esses dois polos, a gente percebe que existiu sim um enfraquecimento do vínculo para o serviço de saúde, uma vez que a atenção primária à saúde visa um olhar integral que envolve o pré-natal tanto da gestante quanto do parceiro. Então, mesmo que a mulher tenha gostado de ficar em casa para intensificar esse autocuidado, a gente percebe esse afastamento do serviço de saúde. O serviço de saúde, principalmente a atenção primária à saúde, deixou de prestar assistência a gestantes, nutrizes ou os atendimentos tinham menos qualidade. Então, a gente percebe, devido a essa demanda maior de esforço e sobrecarga dos profissionais de saúde, muitas vezes ficava déficit esse pré-natal, muitas vezes era muito corrido, ter que fazer tudo, e os profissionais estavam sempre muito cansados, certo?
assim como a diminuição da importância dos demais diagnósticos e tratamentos clínicos. Aqui a gente percebe que a COVID diminuiu os outros diagnósticos. Diminuiu no sentido que as mulheres muitas vezes chegavam no serviço de saúde, demoravam mais tempo para ser diagnosticada com sendo gestante, descobrir essa gestação, o que muitas vezes fazia com que o pré-natal for adiado, e devido a esse não ser identificado logo cedo o diagnóstico de gestação, certo? O que impacta diretamente na qualidade da assistência desse pré-natal, desse acompanhamento, por quanto mais demora a identificação dessa gestação, mais tempo demora para iniciar o pré-natal, certo? Encontros coletivos foram adiados, favorecendo consultas individuais. Então, os grupos de gestantes pararam de acontecer devido às orientações que eram feitas para evitar aglomeração, e isso foi ruim, porque as mulheres sentiram falta de se compartilhar sentimentos e compartilhar essa fase que as outras estavam vivendo em comum, né? Em contrapartida, houve a criação de grupos de trabalho que desenvolveram estratégia para atender as gestantes, assim como um grupo de WhatsApp, tornando a comunicação mais prática. Então, a gente percebe aí a tecnologia entrando para tentar amenizar um pouco esse distanciamento. Em relação à amamentação, deveria ser estimulado, mesmo a mulher testando positivo, com orientação de medidas de higiene para evitar o contágio do bebê. Então, a gente percebe também que no começo da pandemia, devido à falta de orientação, a gente não tinha muito como orientar. Então, muitas mulheres abandonaram a amamentação, deixaram de amamentar seus filhos por causa que estava positivado para a Covid. E aí a gente percebe que, com o avanço dos estudos, a gente percebe que não, que deveria sim estimular essa amamentação mesmo com a mulher positivando, mas seguindo aí as orientações de medidas de higiene para evitar o contágio. De conclusão, então, a gente percebe que a pandemia afetou todos os níveis da saúde, incluindo a atenção primária à saúde. Os impactos gerados pela suspensão dos atendimentos a curto prazo já são percebidos, então esses relatos de medo, de angústia. Entretanto, a médio e longo prazo isso não está claro. As tecnologias tornaram a comunicação mais prática e os serviços de saúde com uma estrutura diferente. Entretanto, muitas gestantes e nutrizes ainda estão afastadas desse serviço de saúde por causa do enfraquecimento do vínculo devido a esse isolamento social, certo? E com isso, a gente percebe que são necessárias medidas de resgatar essas mulheres e amenizar os sentimentos que as impactaram durante a pandemia. Então, esse medo, essa insegurança devem ser abordados agora para a gente diminuir esse impacto, certo? Por fim, muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, meu e-mail está à disposição.